Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos para os resultados dos robôs do Sistema Solar aqui no mês de março de 2026. Já adianto para vocês que foi o pior mês na história dos nossos robôs, resultados muito ruins. Então, vamos conferir aqui, né, como que foram esses resultados. Beleza, vamos fazer esse acompanhamento aqui na planilha, tá? Vamos puxar aqui para. Lembra que a gente tem esses robôs, né, desde 2022. E desde 2022, quase 3 anos e meio, né, perto de 4 anos, a gente tem o pior mês da história. Vamos ver aqui: Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio, Io, Saturno, Netuno e o Europa. Beleza, antes de falar do resultado do mês, deixa eu falar o resultado da semana, que a gente teve Semana Santa, né? A gente teve pregões por 4 dias. Sexta-feira não teve pregão. Vamos ver aqui inicialmente os resultados dessa semana. Beleza, vamos colocar aqui em negrito, deixar maior para a gente enxergar melhor. Beleza. Olha lá, inicialmente resultados da semana. Deixa eu ir abrindo aqui o site para a gente fazer um acompanhamento lá também. E lembra que estava com aquele bug, né? Mas vamos deixar lá. Vamos já deixar aqui carregando. Ups. Deixa eu vir aqui logo e já colocar aqui os robôs. Beleza. Aí, pessoal, vamos ver aqui ó, os resultados da semana. Marte 1, 200 pontos. Marte 2, menos 800. Vênus, menos 2.140. Mercúrio, menos 2.000, 2.340. Um resultado bom do Mercúrio, né? 4 dias de gain, né? Não teve nenhum loss. Io, 4 dias de prejuízos seguidos. Saturno, só dias bons também, né? Não teve nenhum dia de loss. Teve um dia que não deu entrada, mas resultados positivos. 2.885 pontos. Netuno 735 e Europa menos 1.565. Aí, pessoal, se a gente pegar aqui o somatório de todos, né? A gente tem o resultado da semana de menos 2.545 pontos. Óbvio, né? Resultado bem ruim. Mas lembra o seguinte, né? A gente parou de operar os robôs, acho que na primeira semana de março, né? A gente está sem operar aí os robôs desde então. E para quem gosta, né? Pode operar também os robôs no modo inverso, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que os robôs estão numa fase ruim, a gente pode também operar os robôs do lado invertido, né? Então a gente tem esses robôs invertidos. Se eventualmente, né, alguns dos usuários usam, alguns dos usuários gostam de usar. Eu particularmente tenho usado só o Io e o Europa no modo invertido. Então consegui fazer uma grana boa, né, nessa semana. Mas não é o que a gente se comprometeu aqui no começo do ano, né? Para trazer como resultados dos robôs. Por isso que eu não estou trazendo, né, esses resultados como positivos. Deixa eu pegar aqui agora o resultado do mês, que vai ser. Deixa eu melhor fazer assim, né? Resultado do mês vai do dia 2 até o dia 31. Beleza, e aqui o negócio foi feio, pessoal. Vamos lá ver. Aqui foi feio, hein? Olha lá, o Saturno se salvou, Netuno se safou, a Europa menos 14 mil pontos. Vamos lá ver, né? Resultados do mês de março de 2025, 2026. Beleza, já está carregado ali. Daqui a pouco a gente analisa lá. Marte 1 a gente não tem utilizado já há bastante tempo, né? Menos 6.400. Marte 2, menos 1.600. Vênus, bem ruim, né? Menos 5.060. Mercúrio, perto do 0 a 0, né? Considerando a volatilidade alta desse mês. Menos 1.120. Io, praticamente menos 10 mil. Menos 1.835.
Saturno e Netuno se salvaram, né? Menos o 1255 e 1475 no Netuno. E aí, pessoal, ó, Mercúrio e Saturno são os dois únicos setups que são abertos. Então, qualquer pessoa pode utilizar esses robôs de forma gratuita, né? Então, quem utilizou esses dois robôs de forma gratuita, no pior mês, né, da história dos nossos robôs, ainda conseguiu sair no positivo, né? Fez aí R$ 135 no mês. 135 pontos, né? Que a depender da sua alavancagem, pode ser mais uma quantidade maior no financeiro. E a Europa, pior resultado da história, né, do mês, menos 14.170 pontos. Resultado pesado, né? E aí vamos ver aqui o resultado total, ó, considerando todos os robôs que a gente utilizou. A gente fecha com menos 29.055 pontos. Pesadíssimo, né? A gente nunca teve um resultado tão ruim assim. E eu acho que a gente também nunca teve um resultado positivo dessa magnitude. A gente já teve resultados positivos muito bons, mas não tão bons quanto esse resultado ruim. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas nossas métricas, né, quantitativas que a gente usa como referência para nossa tomada de decisão. E aí a gente vê aqui que nessa parte, aqui, ó, por exemplo, a gente tem a nossa curva de capital, né, sempre positiva. Ficou lateral aqui, lá no final de novembro de 2024. Teve um resultado excelente na segunda metade do ano passado, e aí ele devolveu uma boa parte, né, dos ganhos aqui no começo de 2026. Aqui nesse diagrama a gente observa também, né, que a densidade de pontos vermelhos aqui é bem maior do que a densidade de pontos verdes aqui. Isso quer dizer que a gente está tendo muito mais loss, né, do que gains nesses últimos dias. Olha lá, vários loss, né, e dias de loss bem pesados, né? É quase comum a gente ter mais de 2.000 pontos de loss aí no dia, considerando todos os robôs. E aí vamos dar uma olhada aqui nessa curva de drawdown, né? Lembra que quando a gente fez o planejamento no começo do ano, a gente colocou que nossa curva de drawdown seria mais crítica quando a gente chegasse aí num acumulado de 15.000 pontos de drawdown. Então, quando a gente chegou nos 15.000, a gente já teve um cuidado maior ali dos robôs. Quando a gente chegou ali perto dos 20.000, eu acho que foi o momento que a gente parou total, né, de operar os robôs. E de lá para cá, né, a gente caiu bastante, né. Então, olha lá, foi praticamente resultados muito bons, né, mas desde que o Trump começou a guerra lá nos Estados, lá no Irã, que foi lá final de fevereiro, né, começo de março, os nossos robôs não aguentaram, né, essa mudança no cenário macro, essa maior volatilidade em todo o índice, né, o índice variando bastante. E aí a gente teve um resultado bem ruim. Vamos olhar aqui o conjunto de todos os robôs. Tivemos ali 2 meses excelentes, 3 meses mais ou menos, né? Depois, esse mês de fevereiro, esse mês de março, né? Muito ruim. E agora a gente está praticamente no 0 a 0 ainda nessa primeira semana, considerando aqui todos os robôs, tá? Aqui não é todos menos Marte, não. Aqui também está entrando o Marte 1. E vamos dar uma olhada aqui nos drawdowns individuais de cada robô. Marte 1 passando por uma fase difícil. Marte 2 na média ali, né? Não está tão ruim. O Vênus num drawdown maior também. Mercúrio num drawdown maior. Io, a gente vê, né, que ele teve uma fase ruim, passou por uma fase excelente e desde o começo do ano ele desencaixou bem, né? Tá acumulando aqui um drawdown enorme também. Saturno, praticamente nas máximas históricas, excelente. Netuno também nas máximas históricas. Dois robôs que estão se dando bem, né, nesse período mais crítico, nesse período mais difícil desse mês de março, por causa dessas tensões de guerra Estados Unidos e Irã. E o Europa, passando por uma fase muito difícil também. Drawdown acumulado de praticamente 20.000 pontos. E o IO também, praticamente 20.000 pontos. Lembra o seguinte, IO e Europa, eles são setups que funcionam bem em lateralização. Como a gente está com robôs, como a gente está com o mini índice fazendo movimentos muito amplos, a gente acaba, né, atingindo o nosso limite de perda diária muito rapidamente, porque esse nosso limite de perda diária é 1.000 pontos e o mercado, né, bate 1.000 pontos aí praticamente na primeira meia hora do dia.
Então, se os nossos robôs não se encaixarem no período certo, praticamente eles já saem ali com o limite de perda diária. Por isso que eles estão passando por uma dificuldade muito grande e por isso, né, que eu resolvi usar eles também no modo invertido. Então, no modo invertido, a gente tem conseguido um bom resultado, mas como eu falei anteriormente, não foi o plano que a gente definiu aqui para o conjunto dos robôs, por isso que eu não estou colocando isso como um resultado positivo nesse nosso andamento, né, desse projeto que eu trouxe aqui para a gente conseguir, né, um objetivo no ano. Beleza? Acho que é tudo, né? A gente vê aqui um mês muito difícil, mas será que existe aí uma luz no fim do túnel, né? Será que a gente já passou por essa maior fase de drawdown? Será que a gente chegou aqui, né, nesse drawdown acumulado de 45 mil pontos? E será que a gente volta para uma nova máxima até o meio do ano, por exemplo? Que já isso já seria, né? Até junho, se a gente conseguir voltar a fazer nova máxima até junho, nos próximos 3 meses, eu consideraria, né, que é um resultado excelente, um resultado incrível também. Beleza? No mais, um grande abraço para todos e valeu!